condenados pelos pecados cometidos por outra pessoa? Como pode acontecer isso? Então, é uma dúvida frequente até, porque Adão, há milhares de anos atrás, pecou e a culpa dele veio para mim. Por que eu sou pecador por causa de Adão? Que culpa eu tenho? Há muitas teorias sobre isso, mas é interessante que Paulo diz assim: por causa do pecado de Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas por que condenar então todas as pessoas por causa de uma única desobediência? Por causa de um todos pagam, é assim que funcionou com Deus? Eles eram os representantes da raça humana, ou seja, eu sou Adão, você é Eva. Sabe, eles não são tão diferentes de nós. Percebam que o que eles fizeram, os sentimentos que eles tinham, não é diferente do que nós temos hoje. Então eles representam nós, porque nós somos parecidos com ele. Então a gente culpa Adão, mas a gente não olha para nós, para os nossos sentimentos, para os nossos atos. Então o que eles fizeram foi como colocar numa receita de bolo um ingrediente apodrecido, e todo o bolo ficou então podre. Então o pecado de Adão e Eva abriu porta para o mal dentro do gênero humano. É interessante porque quando você faz um bolo e você coloca um ovo podre, o bolo vai ficar com cheiro, com gosto de ovo podre. E o que dá para fazer? Nada, tem que fazer um outro bolo. Então é preciso nascer de novo, é preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus para nós sermos modificados. E diz assim: a boa notícia, o Evangelho, é que Deus usou a mesma regra. Qual é essa regra? Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Acabou. Sabe, existiu um único Adão e existiu apenas um único Jesus. E em Jesus nós somos salvos, nele nós somos mais do que vencedores. Qual é o segredo? Jesus. Diz assim: como Deus é sábio, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E é muito interessante que a Bíblia, em uma de suas traduções, ela se refere ao pecado como uma ofensa. Sabe, se eu chegar em você e falar: você é um idiota, você é burro, eu estou te ofendendo, e você não gosta de ser ofendido. Deus também não gosta de ser ofendido. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Diz assim: Deus utilizou uma regra desfavorável para abençoar e salvar. Sabe, talvez o seu relacionamento tenha acabado. Talvez essa não seja a vontade de Deus, mas Ele pode usar isso para te aproximar dele. Sabe, muitas das vezes Deus pega situações ruins que acontecem na nossa vida para trazer bênçãos. Por exemplo, dois jovens que têm relações sexuais e têm um filho, e aquele filho futuramente pode ser um pastor, pode ser um homem de Deus. Deus, ele não compactou com o pecado do sexo, mas ele usou aquele pecado, o fruto daquele pecado, aquela criança, para então ser uma bênção para ele. Deus, ele nos usa de várias maneiras. Então, nele há esperança. Ele diz assim: Deus sacrificou um animal cobrindo o pecado de Adão e apontava para Jesus, porque ele sacrificou Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos redimir de todo o mal. Então Eva e Adão sofreram uma perda irreparável porque disseram não ao não de Deus. Quando Deus diz não, é amém. E nós, como temos agido diante de Deus? Não há nada que o Pai nos ordene que não vise o nosso próprio bem. E essa confiança no amor e na bondade de Deus para conosco deve ser o suficiente para que nós possamos corresponder a esse amor e cuidar com a nossa obediência. Então a lição 1 que fala sobre a queda é a morte espiritual. É quando o homem se afasta de Deus por sua escolha, por suas decisões que afastam a presença de Deus. E essas escolhas são baseadas em sentimentos que nós temos de autossuficiência, sentimentos de egoísmo, sentimentos de soberba. Mas entenda que você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador, você precisa de um Deus. Você precisa do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Por mais que você viva negando isso, por mais que você viva não querendo aceitar, você precisa. E quanto mais nós negamos isso, só afastamos Deus. Mas é interessante que a gente sabe que existe Deus, a gente busca Ele quando precisa, mas só quando precisa. Mas não é para buscar quando precisa, é para buscar porque precisa. Nós precisamos dele a todo tempo. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, leia a palavra, arrume a sua cama e ore.